não é 1 sobre x. Então o que eu vou fazer? Eu vou dizer que t é 1 sobre x. Tá certo? Então o que acontece? Quando eu faço essa mudança de parâmetro, eu inverto aqui também. Então por quê? Porque se x está tendendo a 0 pela esquerda, o que vai acontecer com t? T vai estar tendendo a quem? A menos infinito. Por quê? Porque conforme os valores vão se aproximando de zero, isso vai crescendo negativamente. Então, o valor de t vai tendendo para menos infinito. E daqui eu posso escrever isso aqui como sendo quem? O limite de e elevado a t, com t tendendo a menos infinito. Opa, aqui eu já tenho uma resposta. Eu já consigo calcular esse limite e eu sei que à medida que os valores vão tendendo a valores negativos, isso aqui vai se aproximando de zero. Beleza? Então, esse é um exercício também. O que é a grande sacada desse exercício? É observar que aqui eu tenho um número elevado a infinito. Eu não consigo calcular esse tipo de situação, tá? Não existe coisas que digam assim, o número elevado a infinito, o infinito elevado a infinito, são tudo situações que dão problema para a gente resolver. Então a gente tem que fazer essa mudança de parâmetro aqui. Então o que eu fiz? Eu mudei o parâmetro de 1 sobre x para t, e com isso eu consegui reescrever esse limite dessa forma aqui. Beleza? Continuando nossos estudos dos limites, eu vou fazer esses três aqui juntos porque eles são mais simples e a ideia deles é muito parecida, certo? Então, por exemplo, ó, o limite de x ao cubo quando x tende a menos infinito é o quê? Bem, se a gente começar a atribuir valores negativos à potência ímpar, ele continua sendo negativo, ou seja, à medida que os valores vão aumentando negativamente, isso aqui também vai aumentando negativamente, ou seja, vai para menos infinito. Nesse caso aqui, ó, limite de x, com x tendendo a mais infinito, ou seja, por valores positivos. E à medida que a gente atribui valores positivos numa potência ímpar, eles permanecem positivos, ou seja, isso aqui também vai crescendo positivamente. Tá certo? Então o limite de x ao cubo quando x tende a menos infinito é menos infinito, e o limite de x ao cubo quando x tende a mais infinito é mais infinito, tá? Ou seja, essas funções elas crescem de uma forma indefinida, tá? Agora nesse caso aqui nós temos uma situação um pouco problemática, mas nem tanto também, porque ó, nós temos, vamos supor, infinito menos infinito. A gente não pode fazer isso, a gente não tem essa, como eu já disse, não existe essa relação, a infinito menos infinito é zero. Então o que eu vou fazer? Eu vou reescrever isso daqui colocando x em evidência. Então daqui eu vou ter que o limite de x tendendo ao infinito, de x que multiplica x menos 1, opa, agora muda, porque aqui o que eu tenho? Eu tenho um produto entre eles. Então, se esse aqui vai para o infinito e esse vai para o infinito, então o produto deles também vai para o infinito. Beleza? Então, esses três exemplos aí, o que a grande sacada desses aqui é vocês entenderem que, tipo, nesse caso aqui, ó, não existe a subtração de dois, assim, do infinito não existe. Então a gente tem que reescrever para poder entender que esse processo aqui continua sendo infinito. Eu deixei claro para vocês, e isso é uma das coisas mais difíceis dos alunos entenderem, essa questão que o infinito não é um número, é um conceito. Tá? E esse conceito eu assim levo bem interessante assim, né? Porque o infinito é um dos deuses mais lindos, como diz a música, né? Então não é número, beleza? Então essa é uma relação interessante que nós temos que entender do infinito. O infinito não é número, tá bom? Vamos fazer o próximo exemplo. Nesse caso, a mesma situação, né? Aqui dá infinito e aqui daria, sei lá, menos infinito. Então, infinito sobre infinito, infinito dividido por infinito não dá 1, né? Como eu já falei, é um conceito, então nós temos que reescrever esse cara, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou olhar a maior potência no numerador e a maior potência no denominador, tá? Exatamente como a gente já fez anteriormente. Então, isso aqui vai ficar o limite de x tendendo ao infinito de x ao quadrado que multiplica 1 mais 1 sobre x dividido por quem?
por x que multiplica 3 sobre x menos 1. Tá certo? Bem, então, quando nós fizermos colocar em evidência o x, vai dar 3 sobre x, 1. E aqui a mesma coisa, exatamente como a gente já fez anteriormente, tá? Também nós sabemos já de resultados anteriores daquele teorema que esse cara vai dar 0, esse cara vai dar 0. Simplificando esse com esse, eu vou obter o quê? Que é o limite de quem? X sobre menos 1 quando x tende ao infinito. E conforme isso aqui vai crescendo, isso aqui vai aumentando, só que multiplicando por menos 1, isso aqui vai para menos infinito. Beleza? Agora a gente vai ver esses resultados no GeoGebra para vocês observarem a construção gráfica deles. Beleza? Bem, então até o momento nós vimos essa questão das assíntotas, né, e tal. Mas o que é na verdade isso? Na verdade é analisar o comportamento da função à medida que os valores vão aumentando indefinidamente, tanto por valores positivos ou valores negativos, ou seja, a função começa a apresentar um comportamento, né, quando os valores vão aumentando. Então a partir disso a gente já consegue estabelecer algumas relações, né, em alguns projetos de pesquisa, algumas situações de pesquisa, a gente já consegue saber que em algum momento isso tende a se estabilizar, né? Então agora a gente vai continuar nesse estudo para analisar. Então agora nós vamos pensar assim no seguinte, né? Quando a gente calcula os limites, é o que? Analisar o comportamento da função próxima ao ponto. Agora, quando nós estamos calculando os limites de x tendendo a mais ou menos infinito, nós estamos olhando o que? O comportamento da função ao longo do processo, tá certo? Então, por exemplo, assim, agora nós vamos vamos verificar os limites de x ao cubo, certo? X ao cubo, certo? Então, olha lá, o que acontece? Bem, à medida que os valores de x vão aumentando, né, a minha função vai aumentando. Então, o que acontece nesse caso? O limite vai para mais infinito. À medida que os valores vão aumentando de forma negativa, o meu resultado também vai aumentando de forma negativa, ou seja, à medida que o valor do limite de x tende para menos infinito, a minha resposta também tende para menos infinito. Tá legal? Então, as funções, na maior parte das vezes, não, em todas as vezes, as funções polinomiais, quando se fala de menos infinito e mais infinito, é só verificar ali a análise gráfica que você já vai conseguir se ela vai para mais ou menos infinito, tá? O que a gente pode inferir? Se o gráfico for, se a função for ímpar, o denominador for ímpar, nós podemos dizer que ela vai para mais e menos infinito. Se ela for, o denominador, o expoente for par, bem provável que ela vá para mais infinito em ambos os lados, beleza? Agora vamos fazer o segundo exemplo ali. Bem, o segundo exemplo é da função x ao quadrado menos x, certo? Então x ao quadrado menos x. Então, o que acontece quando x tende para mais infinito, né? Então, à medida que os valores vão aumentando, a minha função vai indo para mais infinito também, beleza? A discussão nesse caso aqui é porque no gráfico, a subtração aqui, né, mais infinito com menos infinito vai dar zero. Não, a gente volta a dizer, o infinito é um conceito, né, então a gente não consegue fazer esse tipo de operação com ele, tá? Então, mais infinito e mais infinito é infinito, mais infinito e menos infinito é infinito, né? Existem algumas outras ali. Infinito sobre infinito é uma indeterminação, infinito elevado a zero é outra indeterminação. Enfim, temos algumas indeterminações que nos exige que nós façamos um outro tipo de operação ali, que mais pra frente a gente vai falar sobre elas, beleza? Vamos fazer o último exemplo. Bem, o último exemplo é x ao quadrado mais x sobre 3 menos x, tá? E esse é um exemplo que quando a gente calcula para x tendendo a mais infinito, e essa situação que dá infinito sobre infinito, tá? Então o que acontece? Então para isso a gente precisa, vamos analisar o gráfico inicialmente, tá?
Bem, então vamos fazer o gráfico agora da função x ao quadrado mais x sobre 3 menos x, certo? Então, x ao quadrado mais x dividido por 3 menos x, certo? Então, olha lá, a gente já pode observar, né, aqui no caso, né, que a função tem uma assíntota vertical no ponto 3, certo? Se eu substituir 3 aqui, vai ficar 3 menos 3, 0, não existe divisão por 0, né, ó. Então, aqui no ponto 3, nós temos uma assíntota, né, se a gente colocar aqui, ó, x igual a 3, tá? Então, à medida que os valores vão se aproximando de 3 pela esquerda, estão indo para mais infinito, e à direita, eles estão indo para menos infinito, certo? Mas a questão é o limite da função quando x tende para mais infinito. Então, o que está acontecendo? Ó, à medida que os valores estão aumentando, a minha função está aumentando negativamente, ou seja, está diminuindo, né? E daí, nesse sentido, a gente pode dizer que a função está indo para menos infinito, ou seja, à medida que os valores de x vão aumentando, as minhas respostas estão aumentando negativamente. Beleza? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, né? Com isso, nós terminamos toda essa ideia de limite, né? É um conteúdo que seria a base de tudo o restante que nós vamos estudar agora, né? Então, qualquer dúvida, faça alguma discussão nos comentários ali ou entre em contato direto comigo, tá bom? Tá? Mas eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade e de outras universidades que também estão estudando esse assunto, tá? Porque, como eu sempre digo aqui no canal, né, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Um forte abraço para vocês, né? Durante esse calor, tomem bastante água para se hidratar, tá? E se cuidem. Feito, até a próxima.